Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 30 de novembro de 2020. Vamos para mais uma aula de matemática da apostila à prova, página 104 até a página 107. Hoje nós vamos fazer a lição 17, ampliação e redução de figuras. Atividade 1. Considere a figura ao lado. Qual das figuras a seguir representa uma ampliação da figura original? Então, pessoal, o que vocês precisam saber é que quando eu amplio uma figura, eu amplio ela em toda a sua extensão. Então, eu amplio ela em todos os lados. Eu não posso ampliar um lado e esquecer de ampliar o outro, que a figura fique errada, tá? Então, esse é o nosso desafio. Vocês vão ter que descobrir qual delas é a ampliação da figura original, da letra A. Compreenda. Uma figura plana ampliada tem os lados que os da figura original. Então, aqui vocês vão ter que completar com uma palavrinha. Tem os lados o quê em relação à figura original? Letra B. Ao ampliar uma figura plana, obtemos outra com forma da figura original. Então, qual palavrinha se encaixa aqui para completar essa frase adequadamente? Responda. Letra A. Para ampliar uma figura plana, pode-se multiplicar por 2 a unidade de um dos lados, o que deve acontecer com a medida de cada um dos outros lados dessa figura. Então, olha só, se eu ampliar um lado da figura, multiplicando por 2, o que eu tenho que fazer com os outros lados da figura? Letra B. Observe as figuras acima e complete. Figura A. Medida dos lados vermelhos. 3 lados de quadradinhos. Medidas dos lados azuis. 2 diagonais de quadradinhos. Letra B. Quantos lados de quadradinhos vermelhos e quantas diagonais de quadradinhos azuis? E assim vocês completem o restante da tabela. Figura C e figura D. A figura representa uma ampliação da figura A. E a figura A representa uma redução da figura. Então, aqui, quando vocês descobrirem qual figura é a ampliação da figura letra A, vocês coloquem aqui, tá? Para completar a frase. E depois, quando ele está falando de redução, é a figura que corresponde à figura A, só que no caso a figura A vai estar reduzida em relação à outra. Aí vocês coloquem aqui também. Atividade 2. Melissa ampliou a figura verde e obteve a figura azul. O perímetro da figura azul é igual a quantas vezes o perímetro da figura verde? Então, quantas vezes ela aumentou essa figura? Compreenda. Como você faria para calcular o perímetro da figura verde? Então, vocês sabem o que é perímetro? A soma de todos os lados. Então, é só vocês contarem em volta dos quadradinhos, tá? Responda. Letra A. Comparando as figuras, verificamos que a medida de cada lado da figura azul é igual ao da figura de cada lado correspondente da figura verde. Então, qual palavra aqui completa melhor essa frase, tá? Leiam novamente e pensem um pouquinho para responder aqui. Letra B. Contando a quantidade de lados de quadradinho da malha que compõe o contorno de cada figura, podemos verificar que o perímetro da figura verde é igual a tantos lados de quadradinho. E o perímetro da figura azul é igual a tantos lados de quadradinho. Então, aqui vocês vão colocar o perímetro de cada figura. Da figura verde e da figura azul, tá? Letra C. Analisando os números que expressam o perímetro das duas figuras, temos 40, que é igual a quantas vezes o 20? Que dá 40. Então, vocês completem aqui. O perímetro da figura azul é igual a tantas vezes o da figura verde. Então, completem aqui com o número que está faltando. Letra D. Se para fazer a ampliação, Melissa tivesse triplicado a medida de cada lado da figura verde, qual seria o perímetro da figura obtida? Então, quando triplica, é 3 vezes mais. Então, é só vocês multiplicarem por 3, tá? Atividade 3.
Eric analisou as figuras azul e vermelha da malha quadriculada a seguir e chegou à conclusão ao lado. A figura vermelha é uma redução da figura azul. Como a medida de cada lado da figura vermelha é igual a 1/3 da medida de cada lado correspondente na figura azul, a área da figura vermelha é igual a 1/3 da área da figura azul. A conclusão de Eric está certa? Então, esse é o nosso desafio. Compreenda. Por que a figura vermelha é uma redução da figura azul? Vocês expliquem com as suas palavras, tá bom? Responda. Letra A. Qual é a área da figura azul em quadradinhos? Então, quantos quadradinhos tem a figura azul? Letra B. Qual é a área da figura vermelha em quadradinhos? Quantos quadradinhos tem a figura vermelha? Coloquem aí. Letra C. Comparando os números que expressam a área de cada uma das figuras, temos 4 é igual a 36 dividido por quanto? Quanto que dá? 36 dividido por quanto que dá 4? 4 é igual a... Aqui vai ser uma fração. Portanto, a área da figura vermelha é igual a... Aqui vai ser a mesma fração que vocês colocaram aqui no quadradinho de cima. Da área da figura azul. Então, o mesmo resultado que vocês acharam aqui, vocês vão colocar na fração aqui embaixo. Assim, verificamos que a conclusão de Eric, ou vocês colocam que está certa, ou vocês colocam que não está certa. Atividade 4. O quadrado ao lado será ampliado de tal modo que a medida do lado do quadrado obtido após a ampliação será igual a 5 vezes a medida do lado do quadrado original. O perímetro do quadrado ampliado será igual a 5 vezes o perímetro do quadrado dado. E a área do quadrado ampliado será igual a 5 vezes a área do quadrado dado? Então, vocês vão refletir sobre isso. Esse é o nosso desafio, tá? Compreenda. O que é preciso para responder as perguntas da atividade? Então, o que vocês vão ter que saber para poder responder essa pergunta aqui de cima? Essas duas perguntas, né? Responda. Letra A. Calcule o perímetro e a área do quadrado original. Então, aqui na primeira frase, vocês vão calcular o perímetro e depois embaixo vocês vão calcular a área da figura amarela aqui original. Letra B. O lado do quadrado ampliado medirá tantos centímetros. Então, o perímetro dele será igual a tantos centímetros. E a área dele será igual a tantos centímetros quadrados. Então, vocês vão ter que descobrir da figura original para depois vocês colocarem aqui do quadrado ampliado. Tá bom? Letra C. Compare o perímetro do quadrado ampliado com o perímetro do quadrado dado. Faça o mesmo com a área. Então, olha só, 40 centímetros é o perímetro do quadrado ampliado. E 8 centímetros é o perímetro do quadrado dado. Então, 8 vezes quanto que dá 40? Então, olha só, 100 centímetros quadrados é a área do quadrado ampliado. Vezes 4 centímetros quadrados, área do quadrado dado. Então, quantas vezes 4 que dá 100? Então, o perímetro do quadrado ampliado é igual a tantas vezes o perímetro do quadrado dado, e a área do quadrado ampliado é igual a tantas vezes a área do quadrado dado. Então, vocês resolvendo essas continhas, vocês já têm as respostas para completar essa frase aqui de baixo. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de matemática. Qualquer dúvida, chamem a professora no WhatsApp. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!